Olá pessoal, eu sou o Thiago e esse é mais um vídeo do canal O Tempo Levou. Hoje estou gravando sozinho, a Patrícia não vai participar desse vídeo, mas dos próximos com certeza ela estará. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um gráfico, um organograma que eu desenhei. Deu muito trabalho para fazer esse organograma e essa animação, então espero que vocês gostem. Trata-se de todos os conclaves que já existiram desde o Papa da Segunda Guerra Mundial até o último conclave de agora. O conclave de 2025, realizado nos dias 7 e 8 de maio na Capela Sistina, elegeu o cardeal americano Robert Francis Prevost como o 267º Papa da Igreja Católica. A eleição ocorreu após 4 rodadas de votação, refletindo um processo relativamente rápido e consensual. Participaram deste conclave 133 cardeais eleitores, representando 71 países. A média de idade era de 69 anos, tornando este o conclave mais jovem em décadas. Para a eleição, era necessário alcançar 2/3 dos votos, ou seja, 89 votos. O conclave teve a duração de 2 dias, com 4 rodadas de votação. O cardeal italiano Pietro Parolin era considerado um dos principais candidatos, contando com até 50 votos iniciais. No entanto, sua candidatura perdeu força devido a preocupações sobre sua saúde, sua gestão de casos financeiros e críticas ao acordo com a China. Durante as deliberações, especialmente nos intervalos das refeições, o nome de Prevost ganhou apoio como uma figura de consenso entre diferentes alas da igreja, lembrando o padrão observado na eleição de 2013. Na 4ª votação, Robert foi eleito Papa, sendo o primeiro Papa americano a ocupar o cargo. Ao escolher o nome Leão XIV, Robert homenageou Leão XIII, conhecido como o Papa dos Trabalhadores, que liderou a igreja de 1878 a 1903 e defendeu a justiça social e os direitos dos mais pobres. Agora vamos voltar 67 anos no tempo e analisar a situação que existia em 1958. Esse foi o primeiro conclave após a Segunda Guerra Mundial e foi motivado pela morte do Papa da época da guerra, o Pio XII. Antes de se tornar Papa, Pio XII passou a maior parte da carreira como diplomata e, eventualmente, tornando-se secretário do Estado do Vaticano e, no final, Papa. De modo geral, os papas tendem a ser ou diplomatas fortes, ou seja, se destacam no papel de líderes globais e representantes da igreja para o mundo exterior, ou pastores fortes, ou seja, cuidam internamente da igreja. Sempre que um papa se inclina fortemente para um desses lados, o próximo geralmente é escolhido com base na força oposta, como uma forma de equilíbrio. Como Pio XII foi um papa muito diplomático, o conclave de 1958 focou em escolher um papa mais pastoral. O principal favorito liberal na época era o cardeal Lercaro, de 67 anos, arcebispo de Bolonha, mas ele era considerado muito liberal por muitos. Por outro lado, o principal favorito conservador era o cardeal Siri, de 52 anos, arcebispo de Gênova, mas ele era considerado jovem demais, especialmente considerando que o Papa anterior reinou por quase 20 anos, o que é um tempo longo para um pontificado. De modo geral, a igreja evita ter 2 papas de reinado longo em sequência. Por esses motivos, nem Lercaro nem Siri conseguiram apoio suficiente nas primeiras rodadas de votação, e então a atenção se voltou para candidatos mais moderados. Um deles foi o cardeal Agagianian. Escolhê-lo teria sido algo bastante incomum, pois ele não era da principal igreja latina, mas sim de uma das igrejas católicas orientais menores. Especificamente, ele era o patriarca da Cilícia, chefe da igreja católica armênia. Na época, já faziam mais de 400 anos desde que um não-italiano havia se tornado papa, e bem mais de 1000 anos desde que houve um papa fora da Europa Ocidental. Escolher Agagianian teria sido um movimento ousado,
A outra opção moderada era o cardeal Roncalli, patriarca de Veneza. Ele era mais velho, o que significava que provavelmente não seria papa por muito tempo. Segundo o próprio Roncalli, nas rodadas seguintes de votação, seu nome e o de Agajanian subiam e desciam como 2 grãos de bico em água fervente. Eventualmente, os votos se inclinaram para Roncalli e, no fim, ele ultrapassou os 2/3 necessários, sendo então declarado o vencedor. Tornou-se o Papa João XXIII. Embora tenha reinado por menos de 5 anos, seu pontificado foi extremamente importante, pois foi ele quem iniciou o Concílio Vaticano II, que visava modernizar a Igreja Católica. Por isso, costuma ser considerado um Papa liberal, embora isso seja uma simplificação. Ainda mais um ponto a notar sobre o conclave de 1958. Muito tempo depois, nos anos de 1980, surgiu uma teoria da conspiração sobre essa eleição papal. Até hoje, alguns católicos ultraconservadores acreditam que o cardeal Siri venceu nas primeiras rodadas, mas foi forçado a recusar. Por isso, acreditam que todos os papas desde 1958 são ilegítimos. São os chamados sedevacantistas, do latim sede vacante, que significa a cadeira está vazia. Essa teoria é alimentada pelo fato de que, no início do conclave, a fumaça da chaminé da Capela Sistina apareceu branca por um tempo, sinalizando que havia um papa escolhido, mas depois mudou para preta, indicando que a votação continuava. A explicação oficial é que houve dificuldade em acender a palha molhada usada para produzir a fumaça preta. Hoje em dia, produtos químicos especiais são usados para evitar esse problema. Agora vamos ao conclave de 1963. Os principais candidatos eram praticamente os mesmos de 5 anos atrás, com exceção de Roncalli, é claro. No lugar dele, surgiu o cardeal Montini, arcebispo de Milão. Ele já havia recebido alguns votos na eleição anterior, mesmo sem ser cardeal ainda. Essa eleição era particularmente importante, porque João XXIII havia iniciado o Concílio Vaticano II, mas ele ainda não estava concluído. Caberia ao novo Papa continuar esse processo ou revertê-lo. Lercaro ainda era considerado liberal demais, Siri, conservador demais, e Agajanian ainda era uma escolha incomum por ser armênio. Por isso, dessa vez Montini era a escolha óbvia, e foram necessárias apenas 5 rodadas de votação, contra 11 da vez anterior, para que ele fosse escolhido Papa. Ele adotou o nome de Paulo VI e, como esperado, finalizou o Concílio Vaticano II. Como era mais jovem, seu pontificado durou pouco mais de 15 anos, e o próximo conclave aconteceu em 1978. Neste ponto, tanto Lercaro quanto Agajanian já haviam falecido, mas o cardeal Siri, o ultraconservador, ainda estava vivo e, de fato, recebeu mais votos na primeira rodada. No entanto, o favorito liberal daquele ano era o cardeal Pignedoli, aliado próximo de Paulo VI. Diferente dos 2 papas anteriores, que eram mais pastorais, ele era mais diplomático, o que representaria uma mudança. Ele era chefe do Departamento de Diálogo Interreligioso, mas, como sempre, houve um impasse entre liberais e conservadores. O candidato de compromisso acabou sendo o cardeal Luciani, patriarca de Veneza. Ele venceu e, para homenagear os 2 papas anteriores, escolheu o nome João Paulo. Mas o Papa João Paulo I reinou por apenas 33 dias, morreu inesperadamente em seu sono, vítima de ataque cardíaco. Isso, claro, gerou várias teorias da conspiração. Na época, havia corrupção no Banco do Vaticano, algo que veio à tona nos anos de 1980, e alguns acreditam que ele foi assassinado para não expor isso. Outra teoria diz que foi morto por liberais por querer restaurar a missa em latim, que havia sido substituída após o Concílio Vaticano II. Assim, embora já tivesse havido um conclave em agosto de 1978, o outro aconteceu em outubro do mesmo ano. Pignedoli ainda era uma possibilidade, mas agora o favorito liberal era o cardeal Benelli, arcebispo de Florença, mais moderado. A disputa era basicamente entre Benelli e Siri, agora tentando pela 4ª vez. Mas como vimos antes, houve um novo impasse, e mais uma vez surgiu um candidato de compromisso, o jovem e conservador cardeal Wojtyła, da Polônia, que adotou o nome João Paulo como seu antecessor,
tornando-se João Paulo II. Ele foi o primeiro papa não italiano em 455 anos. Como tinha apenas 58 anos e viveu até os 84, teve um dos pontificados mais longos da história, 26 anos e meio. O segundo mais longo de todos os tempos, ou o terceiro, se contar o apóstolo Pedro. João Paulo II morreu em 2005, então o próximo conclave foi naquele ano. Até esse ponto, todos os conclaves que analisamos terminaram com algum tipo de candidato surpresa ou de compromisso, mas isso não aconteceu em 2005. O favorito era o cardeal Ratzinger, da Alemanha, teólogo e figura central da burocracia vaticana, a Cúria. Nenhum dos dois João Paulo havia sido membro da Cúria, então era a hora de um papa mais administrativo. Como João Paulo II teve um papado tão longo, pensava-se em um papa de transição, ou seja, mais velho. Ratzinger tinha 78 anos, o que se encaixava. Embora fosse considerado conservador, no passado já fora liberal, então compreendia os dois lados. Na época, Ratzinger era o decano do colégio cardinalício e, embora decanos raramente virem papa, ele foi escolhido, tornando-se Bento XVI. Ele escolheu esse nome para homenagear Bento XV, que foi papa durante a Primeira Guerra Mundial. Se João Paulo II não tivesse tido um papado tão longo, o cardeal mais progressista Martini poderia ter se tornado papa. Mas em 2005 ele sofria de Parkinson, o que prejudicou suas chances. O segundo colocado na votação foi o cardeal Bergoglio, da Argentina, o futuro Papa Francisco. Agora, algo notável sobre o conclave seguinte, em 2013, é que ele não foi causado pela morte de um papa. Papas normalmente servem até a morte, mas há exceções. Dos 265 papas até aquele momento, apenas 5 haviam renunciado. Bento XVI se tornou o sexto, o primeiro em quase 600 anos. Ele renunciou por problemas de saúde. Assim, o conclave de 2013 ocorreu sem funeral. Bento XVI não participou da escolha de seu sucessor, vivendo discretamente como Papa Emérito até falecer em 2022. Então, quem eram os principais candidatos em 2013? Muitos nomes foram citados pela mídia, como o cardeal Chambon da Áustria e o cardeal Turkson de Gana. Se eleito, Turkson teria sido o primeiro papa negro da história conhecida, mas os 3 mais votados foram 2 conservadores, o cardeal Willi do Canadá e o cardeal Scola da Itália, e o liberal cardeal Bergoglio, da Argentina, segundo colocado em 2005. Normalmente, candidatos derrotados em eleições anteriores não vencem depois, então ninguém esperava sua vitória, mas ele venceu, tornando-se Papa Francisco, o primeiro papa com esse nome. Na Igreja Católica há várias ordens, como beneditinos, franciscanos, jesuítas, dominicanos e carmelitas. Essas ordens não são denominações separadas, mas organizações com missões especiais. Francisco era jesuíta, inclusive o primeiro jesuíta a se tornar papa, mas escolheu o nome de Francisco para homenagear São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, conhecido por ajudar os pobres. O Papa Francisco serviu por 12 anos e foi considerado mais progressista e pastoral do que seu antecessor. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que você tenha gostado. Comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo, um gráfico, um vídeo que eu consigo fazer em casa. Pode ver que eu estou em casa, não consigo sair na rua porque está chovendo, está frio, então eu preciso de algum conteúdo para não deixar o canal vazio e vocês na mão. Por isso eu estou fazendo um vídeo assim. Se vocês gostaram, deem um joinha, dê um like, clique, compartilhe, se inscreva, que é por isso que fazemos vídeos, por views e por likes. Então, pessoal, até o próximo!